tá? Como que vai ser, gente? A prova, essa B1, ela não vai ser mais aquele provão, ela vai ser uma prova para cada disciplina. Então, vai ser uma prova que vai ter 10 questões da disciplina, certo? Então, vocês vão fazer uma prova por disciplina e não vai fazer mais o provão. Primeiro ponto. Essa prova vai ser online, vai ser na segunda-feira, então vai ter um período aí aberto de 24 horas para a realização dessa prova. Porque, por exemplo, que nem você tinha me dito, Cris, que você tá com filho, né? Você cuida e você deixa as rotinas da faculdade para fazer no final do dia, devido a toda essa mudança. Então, por exemplo, ao invés de você fazer a prova no período da manhã, talvez você possa fazer no período da tarde, no que melhor se encaixar aí na sua nova rotina, beleza? E aí, como que vai funcionar, galera? São 10 questões, uma dessas questões vai ser uma questão dissertativa e vai valer os 1.000 pontos, certo? Então, 10 questões e vai ter a distribuição lá. Vocês vão fazer online, vai ter um formulário onde vocês vão assinar lá e vão preencher. E a gente vai disponibilizar esse link para vocês lá na seção do AVA, na pós-aula, unidade 1, seção 1.1, na pós-aula, certo? Dúvidas quanto a isso? Então, vamos continuar. Então, qual é a minha ideia? Eu vou dar a prova, ela é dividida em duas, né? Tem a B1, tem a B2. E eu dividi para B1, unidade 1 e 2, e para B2, a unidade 3 e 4. Nós finalizamos a unidade 2 na semana passada. Então, para que a gente não entre já no conteúdo da B2 e sobrecarregue vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista de exercícios. Hoje eu elaborei uma lista de exercícios para vocês, valendo nota, e essa lista é como se fosse um estudo dirigido, mas a gente vai usar como revisão, porque vocês vão fazer no período de aula. Eu tô meio fanha, gente, eu acho que eu tô ficando um pouquinho resfriada. Caso a minha dicção saia estranha, me avisem aí que eu repito o que eu falei, tá? E aí, o que a gente faz? Eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar a tela desses 10 exercícios, que vai ser um exercício de revisão para a prova. Então, essa aula vai ser aquele momento, Carol, eu tô com dúvida nisso, Carol, me explica isso, Carol, você pode retomar aquela parte do slide e tal, que ficou meio confusa para mim? Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês a lista de exercícios para vocês resolverem. O ideal é que me entregue ao final dessa aula, até porque vocês estão com o computador, é mais fácil de digitar. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas não tem problema. Se quiser fazer escrito, pode tirar foto, me enviar por e-mail, não tem problema nenhum, certo? Mas, Carol, e quem não tá aqui, depois não vai conseguir entregar? Não, você vai conseguir entregar. Aí a gente estipula um prazo aí até uma quarta-feira, por aí, quarta, sexta-feira no máximo, para que eu recolha esse exercício e lance a nota de vocês. Belezinha? Dúvidas quanto a isso? Carol, é uma dúvida sobre você falou da B2, é você mesmo que vai fazer? Não. É verdade, Cris, obrigada. Para B1, eu vou cobrar a unidade 1 e 2, mas a B2 vem de São Paulo, então são as unidades. É bem colocado, Cris, desculpa aí a confusão de informação. Então, para essa primeira prova, unidade 1 e 2, e a unidade 1, 2, 3 e 4 vai cair na B2, porque a prova vem de São Paulo, então a gente não sabe o que vem, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço por ter me lembrado, porque essa disciplina sempre abriu a AMI, esse semestre que ela tá DIB. Vou compartilhar aí para vocês a lista de exercício que eu já disponibilizei no AVA. Peço depois, por favor, que vocês olhem no AVA, porque para ver se ela foi. Aqui não tá abrindo, peraí. Porque eu não disponibilizei para as duas turmas ao mesmo tempo. Aí eu quero ver se teve algum conflito de informação.
Pessoal, e como vocês estão? Estão com alguma dúvida? A aula tá tranquila? Entrou a tela? Conseguem ver a tela? Entrou até a atividade 6. Tá no Isso. AVA, né? Você falou? Então, eu quero que vocês confirmem para mim se publicou. Eu postei, mas eu preciso saber com certeza se entrou para vocês ou não. Mas eu postei lá. Tá na unidade 2, seção 3.1. Enquanto vocês fazem esses exercícios, eu estou aqui, tá? Vocês podem pedir qualquer informação, qualquer dúvida. Tem aqui, vai até o 10. Isso aqui já é uma revisãozinha, já é um estudo para a prova também. O meu abriu agora, Carol, não aparece para mim a atividade no AVA. Não aparece? Então eu vou distribuir ali para as duas turmas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo para vocês também, porque até... Não vou mandar no AVA mesmo, eu vou colocar ali, e se não liberar para vocês, aí eu passo no grupo, tá bom? Espera aí que eu estou entrando.
Cris, acabou de publicar aí, tá bom? Pessoal que chegou agora, a gente vai fazer essa lista de exercício. Essa lista de exercício é uma revisão para a prova e também vai pontuar aí 800 pontos na nota de vocês. Por colocar essa lista no horário de aula. Coloquei para que vocês já me questionem, tirem dúvidas daquilo que estão com dificuldade. A nossa prova vai ser na semana que vem e que já vale alguma pontuação para vocês. E que assim a gente não entre na unidade 3, que vai ser matéria, conteúdo aí da prova da B2 que virá de São Paulo, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui e vocês podem me questionar, podem me chamar, que eu ouço vocês. Pode ser tanto por aqui quanto pelo WhatsApp. Quem não conseguiu utilizar microfone, quem não conseguiu utilizar chat, fiquem à vontade. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilinho? Entenderam o que é para fazer? Carol, você postou na unidade 2, sessão 3, né? Não, unidade 3, seção 1. 3, sessão... Ah, tá. Vou olhar. Aí confirma para mim se apareceu, se não eu envio para vocês por grupo, porque às vezes demora um pouco para cair.
É, apareceu, Carol, na 3, sessão 1. Ótimo. Lembrando que eu estou aqui, tá, gente? Não tô deixando vocês soltos aí para fazerem e ficarem com dúvidas. É para vocês esclarecerem tudo que precisarem. Pessoal, a lista de exercícios caiu para alguns e para outros não. Então, disponibilizei ali para vocês também, para aqueles que ainda não têm acesso conseguirem aí, beleza?
Pessoal, tranquilinho. Carol, depois você vai dar uma passada pra gente ver se me escreveu uma abobrinha, assim, uma coisa rápida ou não? A gente entrega e como é que é? Epa, tô falando aqui, não tô conversando com a Cris e tava sem áudio, perdão, Cris. Sim, eu vou passar com vocês sim para dar uma correçãozinha, para vocês terem ideia aí do que estão fazendo. Eita, eu tirei do exercício aí da tela, né? Perdão. Peço que vocês me ajudem aí na questão do tempo. A nossa aula vai até 9h40. Vocês acham que até que horas vocês ficam aí nessa questão? Será que umas 9h15 dá tempo? Acho que dá, Carol. Se não der, a gente faz o que der e você conversa com a gente só pra gente conseguir terminar tendo, assim, você dando Uma um norte. correçãozinha. Tá, então a Isso, gente vai até as 9h10. Eu tá deixo bom. vocês fazerem até as 9h10 e das 9h10 em diante a gente faz uma correçãozinha aí, beleza? Tá ótimo.
Eu? Pode falar. Na 6, para calcular só NPU, eu faço só a regra de 3, né? Porque aquilo que eu faço vezes o fator é para saber o NPK. Deu Isso, na branco. verdade, vamos colocar o slide aqui, que eu já mostro para vocês. Acho que fica mais fácil. Tá em planejamento, eu acho. Peraí que eu vou abrir. Vamos lá. O que é NPU? É a soma das gramas. Então, primeiro a gente tem que calcular o quê? A gente tem que calcular a proteína de cada porção do alimento. Aqui na 6 mostra o seguinte para vocês. Mostra o per capita e mostra lá na tabela de composição. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer a regrinha de 3. 13,9 para 100 gramas, X para 50 gramas, porque eu quero saber o tanto de proteína que eu vou ter em cada per capita, certo? Certo. Pronto, a gente fez, cadê? Essa partezinha. Aí a gente volta aqui. NDPK é o percentual que vai ser realmente absorvido, né? E a gente tem aqui o cálculo de proteína líquida, que é a multiplicação desse fator. Então, eu calculei a proteína de cada porção e agora eu vou multiplicar pelo fator. Então, proteína de origem animal, 0,7. Proteína de leguminosas, 0,6. E proteína de cereais, 0,5. Essa multiplicação vai dar o meu NPU. Você vai Tá ter bom. que multiplicar pelo fator aqui de correção. Agora, para você fazer o percentual, aí vai dar o NDPcal. Tá. Daí nem tem o VET, não dá para fazer, né? Não é nem para fazer isso, é só para chegar até a NPU mesmo. Então, vai Tá. pegar a NPU, que no caso, como que eu fiz? Eu fiz aqui a NPU, mas eu não fiz uma refeição completa. Eu fiz alimentos separados. Então, é a NPU de cada um. Tá bom, obrigada. Nada. Como que faz NPU? Vamos lá. Lá no slide 3 de planejamento de cardápios, eu passei a partezinha lá do PAT. Tá dando para ver aí? Consegue acompanhar? Não apareceu, não. Não apareceu? Tá compartilhado aqui para mim. Tá em um PDF. Tem uma tabela. Foi? Tá. E aí você tem que ir lá na tabela de composição dos elementos. O que a gente faz o cálculo do NPU? A gente faz o cálculo do NPU para chegar ao NDPcal, que é o total de proteína que vai ser realmente absorvida, proteína líquida. Só que eu preciso fazer uma correção. Então, aqui na tabelinha de vocês, tem o alimento, tem per capita
e a proteína da tabela de composição dos alimentos a cada 100 gramas. Então, eu sei que a cada 100 gramas de aveia crua, eu tenho 13,9 gramas de proteína. Eu quero saber o quanto eu vou ter de proteína em 50 gramas. Então, eu vou fazer regrinha de 3. 13,9 gramas de proteína para 100% e desculpa, isso mesmo. Desculpa, gente. Em 100 gramas, eu tenho 13,9 gramas de proteína. Agora eu quero saber o quanto eu tenho em 50. Então, 100 para 13,9 e 50 para X. Eu fui lá, resolvi e encontrei. O que eu encontrar, eu tenho que multiplicar pelo fator de correção. Qual que é o fator de correção da aveia? A aveia entra como cereais, então vai multiplicar por 0,5. Esse resultado vai ser o NPU. Tá, obrigada. Certo? Certo. Nada.
Belezinha, galera? Pessoal, vamos lá? Então, vamos lá. Quais são as diferentes teorias da administração? Aqui é para vocês fazerem uma pequena revisão. Vou tirar agora da telinha de vocês e vou compartilhar os slides, tá bom? Cadê? Espera aí que tá pensando no computador aqui. Então vamos lá. Um pouquinho da história da Revolução Industrial para que a gente chegue nas teorias da administração. Então a gente tem aqui a administração científica. A gente fala da teoria clássica. A teoria clássica, preocupação central é a organização que precisa ter para que seja eficiente. Então, a gente fala da garantia de eficiência para todas as partes envolvidas, certo? Órgãos ou pessoas, qualquer empresa tinha 6 grupos de funções. Aqui vocês não precisam chegar a todas essas funções para falar das funções administrativas, funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis. Eu não preciso que vocês falem sobre isso. Eu quero apenas que vocês saibam um pouquinho da diferença aí dessas teorias, ok? Cadê? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, lá na aula a gente fez como que a gente pode fazer essa aplicação em One, certo? Teorias das relações humanas é aonde a recompensação não é remunerada. Por exemplo, você vai lá, trabalha, e você recebe, você merecia receber algo por aquilo, mas eu chego e falo, olha, você é muito bom, parabéns, adorei o seu trabalho, você tem um reconhecimento pessoal, mas aí você não tem aquela questão do pagamento físico da sua mão de obra, certo? E acredita que a especialização da mão de obra é mais eficiente que a divisão dos trabalhos. Então, é você saber fazer o serviço. Então, a comunicação, a participação e a liderança nesse contexto melhoram a produtividade. Por quê? Porque você tem um apoio motivacional ali no meio, ali em cima, certo? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá bom, pessoal? Teoria neoclássica, ela absorve as outras teorias neoadministrativas, então ela tem uma mistura, certo? E ela operacionaliza o provimento nutricional de coletividades, unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha... Opa, desculpa, conceituação não. Estou mudando ali. Os slides para mim não tá aparecendo. Não está aparecendo o slide? Só para você ou para todo mundo? Para mim não tá aparecendo. Aqui tá aparecendo. Às vezes tem que entrar e sair de novo. Tá, eu vou entrar e vou sair de novo do meu para ver se aparece para todo mundo. Eu tô falando um pouquinho rápido, gente, só para vocês terem uma ideia do que é escrita aí, mas vocês podem me interromper, tá bom? Ó, mandei de novo, vê aí. Só tá aparecendo só o seu nome. Tá tudo preto. Quem é a Lívia? A Lívia tem que entrar e sair de novo.
Aqui tá aparecendo. Aí tá aparecendo, né? Porque o meu eu já mandei. Tenta fazer isso que a Cris falou, Olivia. Sair e entrar de novo. Eu te espero. Deu certo? Deu certo, Olivia? Foi. Aí, não, foi. Foi? Então, bora. Vamos continuar, então. Então, a teoria neoclássica, ela abrange as teorias anteriores. Em que ponto? Onde ela considera tanto a especialização da mão de obra, quanto os processos administrativos de planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, o que a teoria neoclássica faz? Ela combina o material com o pessoal, sendo uma teoria administrativa potencializada diante das outras. Então, é um pouquinho de cada uma que rege essa empresa, esse negócio. O que é um tanto interessante dentro de uma One, que a gente trabalha tanto com o processo produtivo quanto com a mão de obra. A gente tem as equipes para comandar. Então, você considerar os dois pontos é a melhor maneira para potencializar esse serviço. Belezinha? Dúvidas quanto a isso? Não. Não. E aqui eu peço para vocês falarem um pouquinho do processo administrativo. Deixa eu ver o que tem nesse slide aqui. Tá, vamos para 3 primeiro, que o processo administrativo vem na próxima. A 3 diz o seguinte: quais são as classificações de UAM? Então, aqui nesse slide, no slide 1, a gente já tem essas classificações de UAM, que a gente pode ter baseada no conjunto de áreas, certo? Então, a gente tem as institucionais, que são situadas dentro de empresas e instituições. Vocês precisam saber só isso, vocês não precisam falar, hotel, bababá, bababá. Não precisa, só vocês saberem o que é essa definição, que o resto se encaixa. Se é situado dentro de empresa e instituição, eu sei que uma cozinha dentro de um hotel está situada em algum lugar dentro desse hotel. Se é uma unidade de pronto atendimento, eu sei que tem uma cozinha dentro dessa unidade de pronto atendimento. Por isso, institucional, ok? E aí a gente tem as comerciais, que são os restaurantes comerciais e similares, bufês de eventos e serviços ambulantes de alimentação. Isso daí já é mais básico, todo mundo sabe. E aí a gente tem o processo de administração, que está no próximo slide. Então, esse aqui foi a aula 1, que a gente viu as teorias de administração. E aqui a gente fala dos modelos de gestão, tipo de concessão. Mas eu quero agora processo administrativo. Vamos achar esse processo administrativo. A minha tela sumiu, né? Não está passando para vocês. Vou mandar de novo. Entrou? Entrou. Então, vamos lá. O processo administrativo consiste na utilização das funções básicas. Quais que são as funções básicas? O planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, o processo administrativo consiste em planejamento, organização, direção e controle, certo? Aonde o planejamento fala o que, como, quando e quem deve fazer, o que será feito, como será feito, quando será feito e quem irá fazer. Esse é o planejamento. E aqui fala para vocês o que fazer, corresponde aos objetivos,
como fazer a normatização das operações, quando fazer definição de tempo e execução e quem deve fazer a nomeação do responsável. Como já reforcei muito dentro de uma UAN, tudo tem que ter um registro de quem fez. Por quê? Porque se tiver algo errado, eu tenho como procurar a correção. Eu vou no indivíduo responsável e falo, olha, é dessa forma, dessa forma, dessa forma, para que o erro não se repita. E aí a gente tem a organização, que é o agrupamento das atividades necessárias para realizar esses objetivos, é atribuir atividades aos departamentos de forma apropriada e os passos necessários para a delegação e coordenação da autoridade. É organizar aquele serviço. Então, eu planejei, agora eu vou organizar. Vai envolver tudo, tarefa, pessoa, órgão, relações. Por quê? Porque eu estou organizando todo um conjunto. E é a partir daí que eu vou ter um desencadeamento de atividades até atingir o meu objetivo, certo? As principais técnicas relacionadas são o organograma e o fluxograma, que vocês também vão precisar saber e que nós utilizamos muito dentro de UAN. E a gente tem a direção. Qual que é o papel da direção? Quando você coloca lá no GPS, você coloca o destino. Você tem uma direção. O GPS ele te direciona a esse destino. Então a direção tem o papel de conduzir e orientar essas pessoas, certo? Como? Com liderança, motivação e comunicação. E o controle é o controle feito sobre todo esse processo operacional. Então, eu tenho que ver comportamento, relacionamento, quantidade, qualidade, capacidade de desempenho, eficiência, quantidade e qualidade de produtos, níveis de estoque, características, produtividade, prazos e custos. Então, eu vou controlar todo o meu sistema, certo? Dentro do controle, vai se estabelecer padrões e critérios, vai fazer a observação do desempenho, comparar o desempenho com o padrão que você estabeleceu e agir de maneira quando ocorrer o desvio desse padrão, quando ocorrer o erro, uma falha, certo? Dúvidas, galera? Carol, mas eu tenho que escrever tudo isso? Não, não precisa escrever tudo isso. Eu quero que vocês entendam, esse é o principal ponto aí dessa revisão. Quanto mais você escrever, mais você estuda. Mas eu tenho mais facilidade para ler do que para escrever. Tranquilo, então você leia e absorve mais e me escreva um resumo para computar a nota. Belezinha? Dúvidas? Me interrompam qualquer coisa. E a 4. Antes de se elaborar um cardápio, é necessário ponderar algumas condições, sendo assim, o que se deve considerar no planejamento de cardápios. Então, a gente vai lá na nossa aula de planejamento de cardápios, que é a aula 3. Tá abrindo aqui, por isso que tá demorando. Gente, o meu computador anda muito rebelde comigo ultimamente. E aqui você vem. A gente sabe que a gente tem que considerar muitas coisas no cardápio. A gente vai considerar a preparação que vai ser feita, né? Tem a variedade, a harmonia, para você ver se respeita tudo que você precisa oferecer ao seu cliente, oferecer a esse indivíduo, né? A esse público-alvo. Mas para eu criar esse cardápio, eu tenho que respeitar o seguinte. Primeiro, as exigências nutricionais. Por quê? Porque cada sexo, cada idade, cada tipo de atividade física, situação fisiológica, cada fase da vida tem uma necessidade nutricional diferenciada. Então, eu preciso considerar esse ciclo da vida
para que eu crie esse cardápio, para que eu elabore. Então, algumas coisas, elas servem de maneira geral, trazem benefícios. Por exemplo, frutas, verduras, legumes e redução de gorduras e sódios. Carol, eu tenho que escrever tudo isso? Não. Quais são os critérios? Exigências nutricionais. Pronto, certo? Aí você tem lá outros critérios. Espera aí que meu computador foi. Condições econômicas. Por quê? Porque eu não posso passar para aquele indivíduo rosbife se ele tem condições de comer a 100. Eu tenho que considerar as condições econômicas daquele público-alvo, aonde está inserida essa Meal para que eu crie um cardápio. Como eu dei exemplo para vocês, vocês vão colocar lá no centro da cidade um restaurante que sirva caviar ou camarão. Vai ter uma grande rotatividade de público? Será que as condições econômicas daquele público que frequenta aquele espaço vai ter acesso? E aí a gente tem que considerar, talvez isso daí dentro de um shopping, dentro de um restaurante gourmet, né, de um espaço diferenciado, seja mais bem-vindo. Lá no centro da cidade, você tem uma grande clientela para PFs. Ah, mas professora, você está sendo preconceituosa. Não, isso se chama público, praça, preço e promoção. É um estudo do local onde você vai fazer, certo? Hábitos alimentares. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, que nem eu dei o exemplo lá na aula. Se eu abrir um restaurante de comida nordestina no centro da cidade, eu vou chamar tanta atenção? Ou será que se eu abrir um restaurante de comida mineira, eu chamarei mais atenção? Então há essa possibilidade. Você respeita os hábitos alimentares da região em que você se encontra, certo? Variedade e harmonia, a gente já falou. Lembra lá daquele exemplo: arroz, feijão, purê de batata, suflê de abobrinha e quibe. Vai ficar gostoso? Vai ficar tudo muito pastoso. Então, combinar cores, consistência, crocante, macio, assado, a temperatura, colocar o frio com quente, por exemplo, a salada. Cores, sempre deixar uma cor colorida, por quê? Porque primeiro se come com os olhos, certo? Você também tem que considerar aqueles equipamentos disponíveis para serem utilizados. Não adianta nada você querer fazer deixa eu pensar, você querer fazer uma vitamina ali, um suco cheio de polpa para o almoço, para acompanhamento, mas você não ter liquidificador para bater essa polpa. Então você tem que ter uma outra estratégia, beleza? Dúvidas, pessoal? E qual que é a composição de um cardápio? Então a gente mantém aqui composição de um cardápio. Aqui são os levantamentos quando você vai fazer a elaboração, então você pensa no cliente, nos alimentos, nas preparações, na escolha desses alimentos, e você tem a composição ali de jejum, almoço, lanche da tarde, jantar e ambientes hospitalares. Esse jantar pode ter a colação e a ceia, né, como lanche, e em UANS você tem a ceia como uma refeição. Perdão, gente. Você tem o desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar. Ambientes hospitalares, você pode ter o acréscimo da ceia, que é um lanche, ou seja, depois da janta você pode ter um chazinho, e você tem o acréscimo também da colação, entre o desjejum e o almoço. Um chazinho com bolacha, uma frutinha, uma vitamina, aí vai depender do seu paciente. Na UAN isso já não acontece, se você tem a ceia, você oferece uma outra refeição. Por quê? Porque aquele funcionário muitas vezes vai precisar rodar à noite trabalhando de terceira. Então, é para garantir o aporte energético daquele indivíduo. E aí você tem aqui a composição que vocês precisam saber: saladas, prato base, prato principal, guarnições, complementos, sobremesas, bebidas. Nesse aqui é importante que vocês saibam o tipo de alimento que entra. Então, salada, folhas, legumes cozidos ou crus, cereais, massas, leguminosas e miscelâneas. Prato base, arroz e feijão,
massas podem fazer parte desse prato, né? O feijão, por mais que ele seja substituído por outras leguminosas, como soja, lentilha, nem todos gostam. Então, eu acho mais interessante você oferecer o feijão e mais uma leguminosa. Por exemplo, feijão carioca, feijão preto. Feijão carioca, soja, feijão carioca e lentilha. Isso vai depender da região. Se você for lá para o sul ou para o Rio de Janeiro, tem locais que consomem feijão preto. Então, primeiro feijão preto e a segunda opção, feijão carioca, certo? Vai depender do quê? Do local, da região e dos hábitos alimentares dali. Prato principal, normalmente, são as proteínas. Você pode fazer a combinação de uma proteína cara com uma proteína barata. Vamos supor, você vai colocar lá bife acebolado e frango assado. E como proteínas baratas, uma calabresa acebolada e um ovo frito. Então, você consegue fazer uma jogada com seu cardápio, diminuindo o custo, certo? Guarnição é aquilo que guarda o prato. Ele guarda o prato principal, ele vai acompanhar. Então, vai depender do prato. Por exemplo, um bife, você pode colocar um purê de batatas, uma batata palha, um estrogonofe, uma batata palha não, uma batata frita, um estrogonofe, você pode colocar uma batata palha. Então, pode ser composto por farofa, massa, legumes na manteiga, fritos, purês, pirão, o que for. Beleza? Complementos são aqueles que completam. Por exemplo, se vocês forem naquele restaurante de massas lá do shopping, você se serve, compra seu pratinho de massa e no finalzinho, o que acontece? Você pega e serve um pãozinho. Esse pãozinho ele não é nem cobrado, né, no peso, nem cobrado na refeição. Lógico que o preço que você paga já cobre ele, mas ele é um complemento daquele prato, ele é um opcional. Sobremesa pode ser composta por doce ou fruta, vai variar do cardápio e da regra que você tem de elaboração desse cardápio, certo? Como? Vamos supor, você tem ali uma licença para dar 2 doces por mês, porque aí vai embaratecer o seu cardápio. Os outros dias você tem que aplicar uma fruta, certo? Então, vai variar do local onde você está trabalhando. Bebidas, sucos naturais, artificiais, refrigerantes e água. Como que você não pode ter a mesma cor da sua salada? Você tem que colocar cores diferentes, certo? Dúvidas, galera? Então, vamos lá no cálculo. Deixa eu pegar meu celular aqui para a gente fazer o cálculo. Vamos fazer o da aveia. E aí, vocês fazem o restante. Qualquer coisa, depois eu mando a resposta para vocês de cada um, tá? Então, você sabe que em 100 gramas, certo? Em 100 gramas de aveia crua, eu tenho 13,9 gramas de proteína. Então, eu tenho 100 para 13,9. Eu quero saber o quanto de proteína tem em 50 gramas. Então, 50 para X. Regrinha de 3, eu vou multiplicar em X. Então, eu tenho 50 vezes 13,9 dividido por 100. Quanto de proteína vai dar? Vai dar 6,95. Se alguém achou algum resultado diferente, me avise. E aí, o que eu faço para calcular o NPU? Isso aqui, galera, vocês têm que saber de cabeça. Eu não vou pôr na prova, tá? Então, proteína de origem animal, 0,7. Proteína de leguminosas, 0,6. E proteína de cereais, 0,5. Certo? Então, eu vou multiplicar os meus cereais, que é a minha aveia, por 0,5. 6,95 vezes 0,5 vai me dar o total de 3,47 de proteína líquida. Belezinha? Esse vai ser o meu NPU. 3,47 gramas de proteína líquida vai ser o meu NPU. E assim vocês vão fazer para os outros. Certo?
Vocês têm dúvida em como faz essa conta? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um videozinho resolvendo no papel. Não, se bem que eu acho que dá para fazer aqui. Eu vou fazer aqui, peraí. Eu vou compartilhar minha outra tela com vocês, tá? Vamos nessa mesmo. Vocês vão até o NPU. O NPU, ele é o quê? Ele é a minha proteína líquida depois do meu fator de correção. Ali vocês têm que 100 gramas de aveia crua tem 13,9 gramas de proteína, correto? Isso vocês conseguiram ver. Sim ou não? Sim. Eu quero saber quantas gramas, né? Quantas gramas de proteína eu tenho em 50 gramas de aveia crua. Eu vou lá e faço a minha regrinha de 3, que é o meu X. Por quê? Porque eu não sei o quanto eu tenho de proteína dentro de 50 gramas de aveia, certo? Regrinha de 3. Tem alguma dificuldade para resolver? E aí eu tenho a minha resolução. Como que vai ser feita essa resolução? A regrinha de 3, eu faço uma multiplicação em x. Opa, tá calma, gente. Eu fiz minha multiplicação em x. Então, eu vou ter lá embaixo 100 vezes x igual 50 vezes... Opa! 50 vezes 13 gramas. É 13, alguma coisa que eu comi uma... É 9. 13,9 gramas, certo? Porque x vai para um lado e o que é número vai para o outro. Então, aqui eu tenho 100x, 50 vezes 13,9 vai me dar 695. O que é letra fica de um lado e o que é número fica do outro. Então, eu passo o meu 100 dividido por 100, dividindo, né? Então, eu vou ter 695 dividido por 100, que vai dar quantos? 6,95. 6,95. Então, aqui você descobriu o tanto de proteína que você tem dentro de 50 gramas de aveia. Ficou clara essa parte? Sim. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai descobrir o NPU. O que é o NPU? O NPU é multiplicar a quantidade de proteína vezes esse fator de correção. Então, fatores para cálculo de proteína líquida. A minha aveia é o quê? Ela é de origem animal? Ela é carne? Ela é carne, ovo ou leite? Não. Ela é leguminosa? Feijão, soja, ervilha, lentilha? Não. Ela é cereal? Sim. Sim. Então, eu pego 6,95 vezes 0,5, que vai dar
3,47 gramas de proteína líquida, certo? Esse aqui vai ser o meu NPU. Por que a soma dessas gramas? Se a gente estivesse falando de uma refeição. No entanto, a tabelinha de vocês, eu não coloquei falando de uma refeição. Eu coloquei falando de alimentos separados. Então, vocês vão calcular a NPU, o NPU de cada alimento. Deu para entender agora? Sim. Qualquer coisa pode me questionar, beleza? Depois eu mando a resposta de cada um para vocês. Obrigada. Nada. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar continuidade. Depois eu mando a resposta de cada um. Quem tiver dúvida, manda no grupo, que aí no grupo eu já esclareço para todo mundo. Qual a importância do planejamento físico e estrutural de uma UAM? Fale um pouco sobre o correto planejamento em relação à instalação de gás, instalação de luz, ventilação, pisos, tetos, paredes, portas e janelas. Qual que é a importância, gente? A gente tem um fluxo de marcha avante. A gente tem que fazer um bom planejamento físico e estrutural para que a gente tenha um processo produtivo em linha, para que a gente tenha uma linha de produção correta, para que não tenha filas, para que não tenha desconforto para o cliente, para que não ocorra contaminação cruzada. Por isso a gente tem essa importância do planejamento físico e estrutural, porque a gente tem que combinar todo esse planejamento físico e estrutural com a legislação vigente, beleza? E aí entra instalação de gás, instalação de luz, ventilação, pisos, tetos, paredes, portas e janelas. O que precisa? Precisa ter um conforto visual, um conforto térmico. Instalação de gás tem que ser separada da circulação de pessoal. Piso, teto, paredes, portas e janelas tem que ser laváveis, sem rachaduras, sem quebraduras. Precisa ser de material resistente, lavável, impermeável. Portas e janelas, tem que ser as entradas vedadas, tem que ter a proteção de tela. A tela ela tem que ser removível. Isso daí tranquilo para vocês? São as características gerais, beleza? Aí você tem área de recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo. Recebimento, eu vou receber, vou averiguar todo o controle de qualidade daquele alimento, todas as características organolépticas, vou ver se as minhas embalagens têm alguma rachadura, se tem alguma violação, se elas estão empoeiradas, se elas estão em boas condições de recebimento. Então, eu preciso ter uma área para recebimento livre de sol, livre de chuva, tem que ter uma área segura. Armazenamento, eu preciso ter, se tiver alguma abertura, que essa abertura seja telada, tenho que ter pallets, estantes, estrados laváveis, impermeáveis, certo? Não posso ter madeira dentro desse armazenamento. Tenho que ter uma ventilação correta ali dentro, entre os alimentos, para que tenha essa conservação. Pré-preparo é onde eu vou fazer o pré-preparo de tudo. Então, é um corte de salada, é um pré-preparo de cereal, é um molho que eu deixo, né? Por exemplo, feijão de molho. É onde eu faço um pré-preparo de uma feijoada. E depois eu levo para o preparo, que é a parte de cocção. Então, vocês vão diferenciar essas áreas aí para mim, o que acontece em cada área, mas assim, pode ser de uma maneira sucinta. Eu quero que vocês estudem, beleza? Lactário, a gente teve uma aula sobre lactário. Nessa aula sobre lactário, a gente viu toda uma produção, certo? O que a gente viu ali? A gente viu que tem as mamadeiras, as mamadeiras não, as refeições autoclaváveis, que são realizadas de maneiras térmicas. Então, eu tenho lá uma água aquecida a 70 graus, então essas mamadeiras, elas não são. Eu tenho aquelas que passam pelo processo térmico da autoclave, então são mamadeiras autoclaváveis. Eu sei que não pode ter uma higienização com escovinhas de cerdas claras, porque é algum risco dessa criança se engasgar. No meu lactário, eu posso ter a produção, o preparo, tanto de mamadeiras, quanto também de nutrição interal, de fórmulas interais, como, desde que sejam em momentos
separados, você não pode ter o contato desses dois preparos. Então, é isso que vocês vão falar um pouquinho para mim. O lactário ele tem que ser localizado longe da passagem de pessoas, ele é dentro de um hospital, coisas básicas, só para vocês fazerem uma liga ali do que é o lactário, beleza? E aqui eu vou mostrar para vocês o organograma. Acho que eu tenho aqui, cadê? Será que tá nesse slide? Eu acho que tá nesse slide mesmo. Não, então tá no slide 4. Pessoal, dúvidas aí? Sim? Não? Não. Procurando meu slide de organograma. Organograma, tem organograma em barras, que vocês já sabem. A gente já fez toda essa... A gente já teve toda essa aula, né? Achei. Vou compartilhar a tela com vocês. Entrou? Sim. Então, o organograma, ele representa a estrutura hierárquica definindo os diversos níveis, os órgãos competentes da estrutura organizacional e os canais de comunicação entre os setores ou órgãos. Então, a gente tem aqui o organograma em barras, a gente tem as relações de autoridade, que é a autoridade de linha. Então, a minha autoridade de linha, ele comanda diretamente quem está abaixo, onde o supervisor comanda todos os chefes e todos os auxiliares, mas o chefe, ele não comanda todos os auxiliares, apenas aqueles auxiliares referentes a seu estabelecimento, ao seu segmento, certo? A autoridade funcional é a questão da hierarquia, o supervisor comanda todos os chefes e os chefes comandam todos os auxiliares, porque eles se encontram em uma voz de comando de chefia, então tem uma igualdade ali, certo? No entanto, pode dar um problema, porque, como diz o meu pai, pode ser muito cacique para pouco índio. Relações de autoridade, então você tem aqui a assessoria. A assessoria é aquele conselheiro do rei, ele vai dar uma ajuda, ele te dá uma consultoria, olha, tá bom assim, não tá bom assim. Então, você tem uma assessoria ali, beleza? É aquela pessoa, olha, eu não sei comandar aquele funcionário, eu estou muito perdida em relação ao manual de boas práticas, em relação aos procedimentos operacionais padrão, e aí vem esse assessor e ele te dá um guia de como agir, ok? Você tem o clássico, que é o mais utilizado, que é a hierarquia representada por essas barrinhas e as autoridades de linha. Então, começa ali com o superior e vai decrescendo. É mais fácil visualizar dessa forma. Em barras, quanto mais comprida essa barrinha, é a sua voz de comando. Então, podem ver que aqui a do supervisor está cheia e logo abaixo os chefes se mantêm na mesma quantidade de barrinha, sendo os auxiliares uma barrinha mais reduzida, certo? Você também tem os setores, quem está no centro comanda os que estão afora e assim se segue. O funcionograma é em relação às funções, o que vai acontecer. Por exemplo, na seção de abastecimento, eu tenho elaboração de previsão de material, recepção e inspecionamento de material, armazenamento e a distribuição desse material. Na produção, eu tenho a programação de cardápios, o pedido de material, esse requisita e requisita, de toda alimentação, distribuição de refeições, controle de custo e o programa de treinamento.
enquanto a sessão de dietoterapia avalia o estado nutricional do paciente, participa da prescrição dietética e estabelece as preparações relativas à dieta. Então, organograma e hierarquia da voz de comando. Funcionograma vem a explicação das funções realizadas por cada setor. E o fluxograma evidencia a sequência do trabalho, vai possibilitar uma boa utilização dos recursos e materiais. Então, por exemplo, você tem ali o transporte, você tem o fluxograma vertical, que é o mais usado, ele é simples, ele é fácil de se ver. Você tem ali o porcionamento, do porcionamento vai para o transporte. Você tem uma manutenção a quente ou frio, que vai para a distribuição. Você tem o horizontal, que é utilizado para estudar os detalhes de uma rotina completa. Então, eu tenho o controle, esse meu indivíduo, esse meu funcionário, ele chegou, passou pelo controle, se vestiu, foi para o trabalho. Do setor de trabalho, ele saiu, voltou para o vestiário, colocou a roupa de ir embora, passou pelo controle e foi embora. E aqui a gente tem o diagonal, que pode ter vários sentidos. Por exemplo, um alimento. Eu posso recebê-lo, mandá-lo diretamente para o pré-preparo, se for servir naquele dia, por exemplo, e passar pela distribuição. Eu posso receber, posso mandar para o pré-preparo, cocção e depois. Como eu posso receber, passo o pré-preparo, levo lá para estocar. Assim, vamos. Sei lá, fiz um corte ali de calabresa que vai para a feijoada do dia seguinte. Fiz o pré-preparo, estoquei. No dia seguinte, passei pela cocção e depois distribuição. É a mesma coisa que pode acontecer com o estoque, beleza? Como que do estoque pode ir direto para distribuição? Pensa num docinho, naquele gibizinho ou num docinho de leite. Eu estoquei, no dia seguinte eu tirei e mandei para distribuição. E aí, galera, dúvidas? Deu para ver mais ou menos o que tem que responder nessas questões? Bem claro, Carol. Obrigada. Querem esclarecer alguma coisa, questionar alguma coisa? O nosso próximo encontro é um encontro de prova. Ficou alguma dúvida da matéria até aqui? Tá tranquilo. Então, maravilha. Se precisarem de alguma coisa, vocês sabem como me encontrar. É só me perguntarem, tá bom, pessoal? Agradeço muito pela presença de hoje. Podem me mandar o trabalhinho depois por e-mail, tá bom? Tenham um bom dia, obrigada por hoje, bons estudos aí. Qualquer coisa, é só dar um grito. Um beijo para vocês.